último a fazer a apresentação é o Gerson. Por favor, Gerson. Boa tarde a todos. Espero que vocês ainda tenham algum ânimo disponível para a última apresentação e espero não desapontar vocês. Nós vamos falar do papel do satélite na arquitetura e no ecossistema do 5G. E ali você vê tanto a presença do Sindichat quanto do Inatel, porque nós estamos trabalhando uma parceria muito interessante, né, para desenvolver o 5G via satélite dentro desse projeto 5G Brasil, e eu vou falar para vocês a respeito disso. Rapidamente eu vou cobrir a visão do 5G, mas todos os palestrantes de um jeito ou de outro já falaram um pouco a respeito, então eu vou poder acelerar essa parte da apresentação. Vou passar pela arquitetura NG-RAN, eu vou explicar o que é NG-RAN para vocês, né, para depois falar nos casos de uso que nós estamos planejando testes junto com o Inatel, numa plataforma que nós estamos desenvolvendo junto de ambiente de teste. E finalizar com alguns aspectos do satélite no ecossistema 5G, que eu acho que vai ser importante, principalmente para esse fórum aqui, que é o fórum da Marinha. E trazer para vocês algumas conclusões. Eu vou ser rápido aqui, porque todos falaram, mas eu acho que tem alguns pontos que talvez, para quem esteja ouvindo pela primeira vez sobre 5G, tanta informação junto que eu vou procurar pontuar algumas coisas que ajudem a sedimentar alguns conceitos. Tá? O Brito falou muito bem, né, que o 5G não é uma evolução, é uma revolução. Mas houve uma evolução até a gente chegar onde a gente está hoje. Nós começamos no mundo analógico com o 1G, passamos para o mundo digital com o 2G, onde junto com o digital veio uma aplicação que foi, né, um dividendo que ninguém esperava, o SMS. O jovem preferia trocar mensagem do que ficar muito tempo falando no telefone. Foi o grande boom de receita inesperado que veio a reboque do 2G. Quando veio o 3G, houve uma evolução de velocidade, throughput. O nome do negócio a partir do 2G foi aumentar throughput. Se você tinha velocidade, você tinha possibilidade de injetar novas aplicações. E a grande aplicação que veio a reboque de mais velocidade com 3G foi o acesso à internet em dispositivo móvel. Até aquele ponto, né, não tinha essa possibilidade, porque você não tinha velocidade suficiente para ter acesso à internet. E com acesso à internet veio o acesso, né, aos e-mails, e para alguns de vocês do mundo corporativo, vocês devem lembrar do boom que foi ter um BlackBerry naquela época, porque era o dispositivo móvel que era mais disputado no mundo corporativo, você rapidamente poder responder os seus e-mails, você está indo para o trabalho, voltando no meio do caminho, entre reuniões, e você conseguia rapidamente se manter conectado. Eu diria que foi um dos primeiros dispositivos que realmente mudou a vida, né, de utilização desses dispositivos móveis. Veio o 4G, mais uma vez, a tônica era o quê? Mais velocidade. Com mais velocidade, a grande aplicação que veio a reboque no 4G foi o consumo de vídeo no dispositivo móvel. Até então, né, você não conseguia ver, a resolução era baixa, não era bom você ver vídeo, né, num dispositivo móvel. A partir do 4G passou a ser interessante, a resolução era boa, a resposta era boa, mas mais uma vez a tônica qual era? Mais velocidade. O 5G não é uma evolução de velocidade, é muito mais do que velocidade, é muito mais do que throughput. E o Brito, o Carmardella e o Vitor também falaram a respeito dos cenários, então vou ser bem rápido aqui em alguns aspectos. O throughput, ele é
o parâmetro mais importante naquele cenário de cima, que é o cenário de broadband móvel extremo, tá? Que é o quê? Velocidade. E vai ser o primeiro a ser implementado no 5G. Todo mundo está correndo, né, com 5G, mas de todos os cenários, esse é o que vai ser implementado primeiro. Por quê? Porque é a fruta que está ali para ser colhida rapidamente pelo operador de serviços móveis. Né? Todo mundo sabe que todo mundo quer mais velocidade. Tá? Os outros dois cenários, né, eu escolhi alguns, né, aspectos de cenários que são mais importantes. Por exemplo, o cenário de uso massivo de IoT. O uso massivo de IoT, ele leva como característica a escala. A escala de desenvolvimento de número de dispositivos é que vai ser o diferencial. Né? Todo mundo, né, já conhece IoT, já tem vários, né, quem implementou serviços usando Sigfox, usando LoRa. O IoT eu já tenho. O que o 5G vai ser de diferente? Vai ser na escala. E o cenário de alta confiabilidade e baixa latência. Tá? As redes anteriores, né, não tinham capacidade de dar esse requisito de confiabilidade alta e baixa latência. Tá? O 5G está sendo desenhado para prover isso. E isso acho que também é muito importante, né, aqui fazendo essa apresentação no Clube Naval, porque missões críticas, né, imagino muitos aspectos aqui da Marinha Brasileira que vão estar envolvendo esse cenário do 5G. Brito, eu tomei a liberdade de apresentar o cenário brasileiro, né, porque o Brasil ele adotou esses três cenários prioritários como sua parte de desenvolvimento e está adicionando o atendimento a áreas remotas. E eu escolhi apresentar isso como uma pirâmide de base triangular. Por quê? Porque, na verdade, esses cenários não são exatamente distintos como pontuais. Eu só tenho uma aplicação que é broadband móvel extremo, eu só tenho uma aplicação que é IoT massivo ou missão crítica. Eles não são pontuais. Aquilo vai ser, dependendo da aplicação, você vai ter mais características de uma aplicação de missão crítica, ou você vai ter mais características de um IoT massivo, pela escala, pelo tamanho do dispositivo, ou você vai ter, né, necessidade de throughput. Tá? Eu vou dar um exemplo específico. Se você pegar, por exemplo, todo mundo fala em carro conectado como uma das grandes aplicações né, do 5G. Mas o carro conectado não é uma aplicação, são várias aplicações. Você pode estar falando de fazer download de conteúdo para o veículo. Isso aí é um troço que você vai pedir o quê? Né? Throughput. Então, você vai ter características desse cenário. Agora, se você está falando do veículo autônomo, como o Carmadella falou, você precisa de latência baixa para controlar o carro, porque o carro tem que falar com outro carro. Não pode falar com a rede para perguntar se o carro vizinho está perto dele. Ele tem que perguntar diretamente para o carro vizinho, e o carro vizinho tem que responder para ele como é que ele está se desenvolvendo, se está freando, se vai acelerar, etc, etc. Então, vão ser aspectos de missão crítica e baixa latência. Né? O Smart City é outro exemplo. O Smart City é uma pletora de aplicações. Você pode estar falando, né, em iluminação, que é o Smart Lighting, você pode estar falando na parte de waste management, né, na parte de controle de lixo, você pode estar falando na parte de segurança. Tudo isso são verticais do Smart Cities. Smart Cities não é uma coisa só. Então, isso é importante, acho que do conceito do 5G, que
todos nós queremos deixar aqui é que nós não estamos falando em todos os parâmetros de uma vez só, né? A gente ouve em algumas palestras, né, as pessoas dizem, não, o 5G vai ser mais throughput, né, bilhões de dispositivos e baixa latência. Sim, mas não necessariamente tudo ao mesmo tempo. E isso é fundamental, porque senão você começa a excluir oportunidades. Não vai ser, se você olhar a maioria das aplicações hoje em que se usa IoT, a latência pode ser latência alta. Porque você está fazendo um ping num sensor, né? Você está fazendo um ping no sensor a cada hora. Qual é a latência que é importante, se a cada hora você precisa daquela informação? Latência não é a de 1 milissegundo, né? Então, qual é o elemento importante nos sensores? Você está falando de, né, vários sensores ao mesmo tempo. A escala é que é importante. Então, isso aí, acho que de tudo que vocês ouviram, é bastante importante levar isso, né, para casa. Que o 5G é tudo isso, mas não necessariamente tudo isso ao mesmo tempo para todas as aplicações. E, voltando ao aspecto de áreas remotas, isso é muito importante porque você vê elementos, né, de cada um desses outros cenários em áreas remotas, né? Nós vamos falar exatamente desses aspectos nos casos de uso. O Carmadella ele abordou alguns aspectos que são fundamentais no 5G, que a gente não tinha nas gerações anteriores, que são novas funções, né? O aspecto de virtualização de rede, né? O aspecto de você definir redes por software e não por hardware, né? Antes, como ele falou bem, se falava em agora eu tenho um roteador, aqui eu tenho um switch, o sinal vai fazer assim. O 5G vai ser diferente. Nós vamos ter os data centers, tá, que vão estar com vários, né, servidores, e nós vamos poder trabalhar esses servidores de tal forma que a gente tire fatias de recursos para diversas aplicações, porque as aplicações, como a gente acabou de falar, são diversas em termos de requisitos. Então, se eu tenho uma aplicação com um determinado requisito, a fatia de recursos que a gente vai tirar da rede é uma. Se o requisito é velocidade, eu vou tirar uma outra fatia. Mas o que é o grande diferencial no 5G para possibilitar isso? A característica como SDN, né? Software Defined Networks, NFV, tá? Network Functions Virtualization, Network Slicing, né? O fatiamento de recursos de rede, computação na borda, né? O Edge Computing. Tudo isso são elementos novos que vão permitir que a gente aloque recursos que antes eram centralizados. Até o 4G, basicamente, se você olhar o usuário do lado esquerdo aqui, tá? Tem a antena, a estação base, ele passava por um backhaul, passava pela rede de acesso para vir para o core da rede. Ele tinha que passar por tudo isso para processar a sua ligação. Com o 5G, na medida da necessidade, os recursos vão sendo deslocados para mais perto do usuário. Então, vão ter algumas aplicações, por exemplo, várias aplicações que o throughput é o necessário, basta a gente melhorar recursos na rede de acesso, que a gente já melhora o suficiente a performance para aquele tipo de aplicação. Já em outras aplicações em que, por exemplo, latência é importante, o que você vai fazer? Você vai deslocar o recurso mais para perto da borda, que foi exatamente o que o Carmadella falou. Mas vão ter sinais ainda trafegando com o core. Você vai fazer o quê? Né? Deslocar, basicamente, sinais de controle para ir no core e deixar o tráfego de dados o mais perto possível do usuário. Com isso, você vai facilitar o uso de redes de transporte, infraestrutura de transporte de alta latência, mesmo para atender
aplicações de baixa latência. Isso é uma coisa que também não se fala muito. Mas por quê? Porque você está dividindo, né, os recursos ao longo da rede. Tudo que pode ser, que necessita baixa latência, você vai manter aqui. Não vai trafegar pela rede toda. Tá? Então, apesar da rede estar conectada com o core, numa rede de alta latência, a maior parte dos requisitos de baixa latência está sendo processada localmente. Isso é muito importante. Por exemplo, se você tem um navio que está em alto mar, você vai querer processar muita coisa dentro do navio. Então, você vai deslocar recursos 5G lá do core para dentro do navio. Então, com essa base, eu vou fazer agora a ligação com as arquiteturas de satélites que estão sendo planejadas pelo 3GPP. E só fazer, talvez, um esclarecimento, porque vocês ouviram antes o Vitor falar na UIT sendo, né, o órgão principal, né, regulamentando o 5G. Logo depois, o Camardella falou no 3GPP, e acho que o Brito também. A UIT, ela está olhando o aspecto de compartilhamento de espectro e alocação desse espectro. Então, os dois têm papel no 5G. A conferência de 2019 que o Vitor mencionou, ela vai definir espectro adicional para o 5G. E todos os trabalhos de compartilhamento desse espectro entre os vários serviços foram feitos pela UIT. O 3GPP está preocupado com a interface aérea desse serviço. Né? Se vai ser TDD, se vai ser FDD, né? Se você vai dividir o espectro, né, em tempo ou puramente na frequência, se vai ser uma combinação. Então, só clarificando isso, porque é importante, porque eu estou usando um exemplo aqui da Release 16, o Camardella comentou isso, que já coloca dentro da sua arquitetura de NG-RAN. NG-RAN é Next Generation Radio Access Network, né, a rede de acesso de rádio de nova geração. E essa rede de acesso de rádio de nova geração já está previsto o uso do satélite, como a gente vê nesse slide. Basicamente, a gente começa com um satélite dito transparente, ou seja, o satélite transporta os sinais 5G sem fazer processamento 5G. Por isso que está sendo falado em satélite transparente. Isso é o que a gente espera ter a curto prazo. Por quê? Porque a maior parte da infraestrutura que a gente tem existente já em satélites lançados são satélites que vão transportar qualquer sinal que eles recebem numa ponta para outra. Sejam satélites geoestacionários, para quem não está familiar, geoestacionários são satélites que estão a 36 mil quilômetros de distância e eles parecem parados porque eles giram na mesma rotação da Terra. Tá? Então, para um usuário na Terra, ele aponta a antena para aquele lugar e parece um serviço fixo, né? Por isso é chamado de serviço fixo por satélite, porque o satélite está girando na mesma rotação do que a rotação da Terra. Os satélites de mais baixa órbita, eles giram mais rápido. Então, nós temos os satélites MEL, que são de 8 mil a 10 mil quilômetros, e temos os satélites LEO, que são da ordem de 1.000 quilômetros de altitude. Nós esperamos que todas essas constelações vão trafegar nessa configuração de NG-RAN com satélite transparente. Eu coloquei um cenário intermediário dentre os mencionados nessa Release 16, que é o satélite transparente, mas com as funções da Node B, né, do 5G, sendo colocalizadas com a Gateway. Né? A Gateway do satélite hoje não tem funções de 5G, até porque o 5G ainda está, né, nesse processo de especificação. Mas a gente vislumbra que, a médio prazo,
tá? Essas funções, várias funções que hoje vão ser processadas por data centers separados, possam ser agregadas também na gateway. E a longo prazo, a gente vislumbra que algumas funções de 5G, do Core 5G, possam ser implementadas em satélites regenerativos. Regenerativos do ponto de vista do 5G, porque hoje já existem algumas constelações com satélite regenerativo. Aqui, o regenerativo está sendo usado especificamente no sentido de funções 5G, ou seja, o satélite em si vai ser como se fosse uma Node B. Tá? E se fala muito nesse cenário ligado aos satélites de baixa órbita por causa de latência. Mas não necessariamente vai ser o único caso. Por quê? Por exemplo, se nós estivermos falando como uma aplicação de distribuição de conteúdo, você pode ter funções de Node B em satélite geoestacionário que sejam voltados para a distribuição de conteúdo. Por quê? Porque o satélite geoestacionário é o melhor radiodifusor que existe no mundo. É a melhor infraestrutura, é rei. Distribuição de conteúdo via satélite é rei. Por quê? Por causa da cobertura. No caso do geoestacionário. Porque, como ele está fixo do ponto de vista, né, de órbita para a Terra, e a cobertura dele pode ser totalmente global, né, você faz a distribuição de conteúdo imediata para todos os pontos de uma vez só. Então, eu imagino que, não, apesar de todo mundo focar nesse cenário com o satélite LEO, eu acho que ainda vai ter um espaço grande para o satélite GEO. Então, em caso de uso, e os testes que nós estamos planejando com o Inatel, eu não vou, nesse adiantado da hora, entrar em todos os detalhes desse diagrama, mas, basicamente, no ambiente de teste que nós estamos preparando, nós temos aspectos de gerência e orquestração da rede 5G, nós temos aspectos de SDN, né, de definição de rede por software, virtualização, distribuição de conteúdo, rede IoT e arquitetura híbrida terrestre-satélite. Então, o que nós vamos testar com esse ambiente de teste? 3 casos de uso, inicialmente. Já foi falado aqui, né, tanto pelo Vitor quanto pelo Brito, acho que também pelo Camardella, que o agronegócio é um grande caso de uso para o Brasil, porque representa, né, hoje mais de 20% do nosso PIB. Né, quando a gente junta a agricultura, a pecuária, né, a transformação do produto original e a distribuição do produto resultado, tudo isso soma mais de 20% do PIB brasileiro. Então, faz sentido a gente pensar em atendimento a áreas remotas por vários ângulos. Pelo ângulo, né, de trazer saúde para áreas remotas, pelo ângulo da educação e pelo ângulo econômico também. Nós vamos ter aplicações, né, e agora não me lembro qual palestrante falou, mas, por exemplo, para melhorar a produtividade das colheitas, talvez tenha sido tanto o Brito quanto o Camardella, não lembro exatamente, né? Ou seja, trazer conectividade para as fazendas vai ser importante. E o satélite vai ser crucial, porque a grande parte do território brasileiro não é coberto por outro tipo de backhaul. O ambiente que nós estamos usando para testar isso, né, lembrando aquele diagrama mais complexo, mas nós estamos pegando uma aplicação que o Inatel já tem né, de um jardim inteligente, de um plantio inteligente, e conectando isso através, né, de instrumentos IoT,
a um acesso local 5G, usando a tecnologia 5G desenvolvida pelo Inatel e conectando via satélite. Esse vai ser o ambiente de testes para a gente testar o agronegócio. Tem um outro caso de uso muito interessante, e eu já fiz apologia, né, que distribuição de conteúdo por satélite, o satélite é rei, então tinha que ter um caso de uso que o satélite fosse rei, né? A distribuição de conteúdo em hotspots é um grande caso de uso geral, né, para o 5G, porque todo mundo já passou por essa situação de você estar, né, em shopping mall ou no estádio principalmente. Você entra lá, você bate meia dúzia de fotos do jogo antes de começar, todo mundo fez a mesma coisa, ninguém consegue fazer o upload daquelas fotos. Vídeo, então, nem pensar, porque o estádio, as redes servindo o estádio não foram dimensionadas para aquele volume de tráfego, né? Então, o atendimento a hotspots vai ser feito com o 5G, com o uso de ondas milimétricas, tá? Nós vamos testar isso, né? Adicionando caches nas pontas, né, simulando esses hotspots, né, esses estádios, esses shopping malls, porque com caching você empurra o conteúdo para a ponta, diminuindo a latência para o servir aquele conteúdo. E, finalmente, a virtualização em redes híbridas, né, terrestre-satélite. Não existe infraestrutura que seja a bala de prata nesse 5G. Vamos precisar de todas as infraestruturas, sejam micro-ondas, sejam redes óticas, sejam satélites, para transportar todo o tráfego da maneira mais eficiente possível. E provavelmente em combinações, né? Parte de aplicações, mesmo o mesmo ponto A e o ponto B se comunicando, vão ter aplicações que vão ser melhor via satélite do que via terrestre e vice-versa. Então, é importante a gente ter esse aspecto para a gente maximizar o uso da tecnologia 5G. A gente tem que maximizar o gerenciamento e a orquestração de todos os recursos disponíveis. E com isso nós vamos trabalhar nos 3 planos, né? O plano de dados, o plano de controle e o plano de gerenciamento, para alocar recursos nas redes de satélite, nas redes terrestres, né? Diferenciando por aplicações, né? E as várias interfaces de serviço. Para finalizar, eu coloquei um slide adicional mostrando, né, que o satélite tem outros papéis, além desses que a gente falou até agora, que acho que são relevantes a gente lembrar, né, em se tratando de futuro 5G. O setor aeronáutico, né, para você desenvolver 5G em avião, você vai ter 2 alternativas, né? Aquele sistema que transmite com as antenas apontadas para cima, que tem uma limitação de range, né? Se você já partiu com um avião numa rota sobre o oceano, aquele sistema já vai perder, ou seja, provavelmente você vai estar usando satélite em grande parte desse percurso. Hoje, isso é uma grande aplicação que o satélite tem, servindo internet a bordo. Muito provavelmente vocês, quando andam num avião da Gol e vocês entram para se manter conectado durante o voo, vocês estão usando um dos nossos satélites de algum operador brasileiro aqui. Navios, a capacidade que a gente tem de alocar spot beams sobre navios, e aqui nós estamos falando da Marinha, né? Imagina spot beam dedicado para o seu navio.
Isso não é um exemplo leviano. Hoje nós temos operando em órbita intermediária o sistema da O3B, que a gente pega um feixe steerable e a gente aloca para um navio daqueles de cruzeiro de 10 mil pessoas. Porque é a única forma de ter uma internet decente naquele cruzeiro, é você alocar um spot beam direto e você acompanha o navio. O percurso que o navio fizer, você está acompanhando aquele navio. Nós transformamos a indústria nesse aspecto, onde a gente aumentou a capacidade, né, com apenas feixe em um navio. Nós, de um dia para o outro, aumentamos a capacidade de todo o mercado que servia o mercado de cruzeiro, no mundo inteiro, com um beam de 1 gigabit por segundo. Ou seja, todo o mercado de cruzeiro, de navio que existia no mundo, há 3 anos atrás, foi suplantado por um feixe dedicado a um daqueles navios. Hoje, isso virou moda. Então, imagina isso, né, também para a nossa marinha. A gente dedicar feixes, né, para os navios da marinha. Então, o satélite ele vai ter essa característica que, em alguns caminhos, vai ser a infraestrutura única de solução. Concluindo, o acesso a áreas rurais e remotas é muito importante para o Brasil. Eu acho que todos nós, né, batemos nesse ponto. Isso vai ser viabilizado através das características de Network Slicing, de SDN, NFV, né, Edge Computing do 5G, de tal forma que você escolha a melhor configuração de rede possível, movendo recursos ao longo da rede, usando máquinas virtuais. Acho que é importante ressaltar o papel do Sindichat, né, que, para quem não é muito familiar conosco, nós somos o Sindicato de Operadores de Satélite no Brasil. Nós somos bastante atuantes no projeto 5G Brasil. Financiamos 2 projetos dentro do projeto 5G Brasil com nossos parceiros do Inatel, né, tanto para 5G via satélite, como para arquiteturas híbridas terrestre-satélite. E nós começamos já a testar isso. Os testes começaram agora no primeiro trimestre do ano, onde nós estamos fazendo o setup daquele ambiente de teste, e esses casos de uso que eu mencionei devem ser testados a partir de julho, quando a primeira bateria de testes vai estar pronta. Então, eu acredito que numa próxima oportunidade a gente vai ter resultado desses testes para apresentar para vocês. Obrigado. Obrigado, Gerson.